Programa de emagrecimento, Código Emagrecer de Vez. E hoje eu quero falar para você sobre esse assunto que é um foco grande hoje da ciência mundial, que até hoje vinha meio que ignorando esse assunto, mas agora virou realmente chave de pesquisa, que é a questão do nosso intestino. Saiba você que 70% eles dizem do nosso sistema imunológico está no intestino, E o que acontece, como Sócrates muito sabiamente já dizia na época dele, sem saber disso, é que as doenças, enfim, começam no intestino. Então a gente precisa entender o seguinte: nosso intestino, para começar, nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo do que células humanas, né? Então nós somos simplesmente um organismo para acomodar bactérias, certo? Então a gente é muito mais bactérias, é muito mais gene de bactéria, DNA de bactéria do que de ser humano. E uma coisa que a gente ignorava muito antigamente, hoje a gente está vendo grandes impactos que tem sobre quando o nosso intestino não está funcionando direito, quando a população de bactérias, a flora intestinal não está correta. E a gente vê reflexo disso em doenças. E isso é um foco grande da pesquisa hoje em dia. E eu estou grudado lá para captar toda a informação nova que sai. Primeiro tem que entender que o nosso intestino é basicamente um filtro, né? Existe um filtro, como você tem um receptor no nosso intestino, a comida que a gente come pela boca, vai pelo estômago, digere, vai para o intestino. No intestino, ele absorve os nutrientes da nossa comida, certo? Então imagina tem um filtro, uma peneira, que deixa passar só as coisas boas para dentro da nossa corrente sanguínea para ser disseminada pelo corpo. Então o que não é bom, digamos, o intestino não absorve e deixa passar. Existe uma expressão em inglês chamada leaky gut. Leaky gut quer dizer, vamos ver, intestino permeável, é isso, intestino permeável. Ou seja, o teu intestino fica mais permeável, como se essa peneira que existe natural do teu intestino ficasse com uns buracos. Então coisas que não deveriam passar, acabam passando pela barreira do intestino e acabam criando reações autoimunes no seu corpo. Autoimunes, ou seja, o teu corpo está lutando, né? O teu sistema imunológico está lutando contra você mesmo, por exemplo, né? Lutando contra as coisas que não deveriam estar lutando. E aí o que acontece? Inflamação crônica. E inflamação crônica é associada com basicamente todas as doenças existentes no universo, inflamação é associada com ela, certo? Então, a nossa alimentação que a gente está vendo na ciência hoje, a nossa alimentação tem um impacto bastante grande nessa inflamação do nosso intestino também. Quando o intestino está inflamado, está irritado, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue exercer essa função tão importante de peneirar o que importa, o que não importa, o que é útil, o que não é útil, o que é danoso, o que é benigno para o nosso sangue. Então, quando a gente se alimenta, por exemplo, de óleos vegetais que são pró-inflamatórios, como a gente sabe, o ômega 6 em excesso é pró-inflamatório, os carboidratos refinados, muito açúcar, né, farinhas, massas, cookies, bolos, doces, em pães, esse tipo de coisa, tudo isso vai tender a inflamar o nosso organismo, inflamar a barreira do nosso intestino. O glúten, por exemplo, vai inflamar ainda em pessoas que não têm doença celíaca, né, que 1% das pessoas têm doença celíaca, tem umas pessoas que têm intolerância ao glúten, e tem outras pessoas ainda que são sensíveis ao glúten, mas não notam isso, né, e depois desenvolve alguma condição daqui umas décadas para frente, e depois vai saber que poderia ter sido o glúten que causou esse problema, né. Então o intestino está sempre ali trabalhando pra gente, só que a quantidade de químicos que tem, a quantidade desses alimentos refinados, processados que a gente ingere, ele acaba inflamando a nossa parede do nosso intestino. Além disso, ele acaba alimentando as comunidades de bactérias ruins do nosso intestino e não colaborando tanto para com que a população de bactérias boas se torne a maioria, continue sendo a maioria. Então quando esse balanço, né, essa sinergia, essa simbiose, digamos assim, fica desregulada da população de bactérias do nosso organismo, todos os problemas começam a acontecer e problemas que a gente nem imagina que são relacionados ao nosso intestino. Então basicamente assim, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é que o começo de todas as doenças tende sim a estar no intestino, porque é lá que vai ser absorvido tudo. Então se o teu intestino estiver inflamado, a tua peneira lá não estiver correta, ele vai deixar passar coisas que não deveriam passar e você vai ter reações alérgicas, reações autoimunes, vai ter um quadro pró-inflamatório crônico no seu corpo e você vai poder desenvolver todos os tipos de problemas que você nem imagina que são relacionados a esse intestino, né? Então essa é uma informação nova, é mais uma coisa que vem trazendo a luz para você, né? Colocando a luz em cima, porque é uma coisa que você tem que prestar atenção bastante e é foco bastante da ciência hoje em dia, nas todas as conferências que eu estou indo, essa questão da flora intestinal, da população de bactérias, nossa flora intestinal está em foco, todo mundo está falando sobre isso, então vamos prestar atenção nisso, eu prometo trazer para você, continuar trazendo a melhor informação